Eu sou Jackson Nascimento e começa agora o meu PCC de Didática para Estácio de Sá. Eu vou começar então a desenvolver o meu PCC falando a respeito de duas charges, em primeiro lugar, que foi nos passados para a gente refletir a respeito do que acontece nelas. Na primeira charge, existe uma professora ministrando uma aula aparentemente de geografia, que ela vai falar de duas regiões distintas do país, do Brasil no caso, e no primeiro quadro a professora diz o seguinte: crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas e aí há um corte aqui no segundo quadro, dois alunos dialogam e falam o seguinte: oxente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra, diz um menino. E uma moça, uma menina, uma guria, responde o seguinte: bah, guri, e eu lá dos Pampas. A professora interrompe e diz o seguinte no terceiro quadro: não temos tempo para essas bobagens. Marina e Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. A professora perdeu uma oportunidade enorme para poder conversar a respeito das diferentes regiões, sendo que ela tem dois alunos que moravam ou que fazem parte, que têm essa cultura das regiões que ela vai apresentar para os demais alunos. E eu me lembrei muito da teoria de Ausubel, da ancoragem, em que você aproveita um conhecimento prévio, apresenta um outro e a partir dessa concepção surge um outro conhecimento. Isso é o que o David Ausubel, na sua teoria da ancoragem, dizia. Bom, no meu caso, eu iria pedir para que eles apresentassem o que eles já conheciam para toda a sala. Eu iria tratar dessa forma, integrar todos os alunos, perceber o que eles já conhecem para aplicar essa teoria da ancoragem para surgir um produto final, e eu acho que seria a forma mais correta de lidar numa sala de aula com esse tipo de questão. O segundo quadro, que são retratados alguns animais totalmente diferentes entre si para subirem uma árvore. Existe um problema, que muitos podem dizer, bom, mas aí você está tratando seres humanos como animais. Os seres humanos têm uma mesma capacidade cognitiva, têm todo o seu DNA, vamos dizer assim, toda a sua capacidade intelectual igual. Todo humano, para ser humano, precisa raciocinar e pensar. Isso é correto, se partirmos do princípio iluminista de linearidade da razão somente. Os seres humanos são sim diferentes em sua essência. E aqui está muito intrínseco a ideia da meritocracia. Todos tiveram uma mesma aprendizagem, o mesmo conteúdo, então, portanto, eles têm essa habilidade. Mas não, as pessoas são diferentes. Os ambientes são diferentes, as famílias são diferentes. O ser humano é um universo de coisas. Existem pessoas que têm talentos específicos, que têm inclinações específicas. E aí a professora vai pedir para a gente contar alguma coisa da escola que a gente lembre mais ou menos disso. Eu fui péssimo nas áreas de exatas, que é essa coisa iluminista da razão, da linearidade, do produto inacabado, da tese. Não tem uma transposição pedagógica, uma transposição didática do científico para a linguagem comum da criança e do adolescente, quando se trata de ensino fundamental e ensino médio. E eu tive extrema dificuldade com isso. Até o dia em que eu encontrei uma professora de português que me deu a oportunidade de apresentar, professora de literatura, apresentar um trabalho que foi gostoso demais fazer, sobre escolas literárias do romantismo, impressionismo, dadaísmo, todas aquelas coisas. E o que eu fiz
peguei vários elementos, primeiro do contexto histórico do porquê a criação cultural naquele momento de pinturas e textos literários, por que aqueles autores produziram aquilo, porque toda arte é o espelho do momento em que se vive. A história é filha do seu tempo. Enfim, fiz uma apresentação maravilhosa. Eu adorava teatro, música, sempre fui muito dado às artes no geral. E por causa disso eu precisava ver um produto acabado e eu nunca consegui. Até que os meus professores, todos eles, assistiram a essa apresentação que eu fiz com muito carinho e eu queria mesmo hipnotizar as pessoas usando uma carga dramática para explicar tudo aquilo. E eles me concederam as notas que eu precisava, química, física, matemática, principalmente, para eu poder passar de ano. Reprovei 3 vezes no primeiro ano por causa justamente que eu não conseguia entender. Eu fiz uma pesquisa e eu gostaria de trazer um contexto histórico para a gente entender a escola a partir do século XX. Por que a partir do século XX? E eu vou ler aqui um trecho de um vídeo que o professor Rodrigo Rainha, que é professor de História, ele era o coordenador do curso de História da Estácio, hoje ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele é bem ativo nas redes sociais e eu peguei um trecho, pedi até autorização do professor para divulgar, que é o seguinte, olha só. Para os professores, como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola. Abre aspas para o professor Rodrigo Rainha. O século XX foi o século da pedagogia, foi o século da educação. Nunca, na história da humanidade, tanta gente passou pelos bancos escolares e viu isso de maneira tão intensa. A educação como nós conhecemos, com disciplinas como português, matemática, física, química, literatura, vai morrer. A gente precisa perceber que mudou a dinâmica do que é necessário para aprender sobre o mundo. As antigas práticas relacionadas à divisão disciplinar são práticas iluministas europeias. É preciso entender que a educação vai cada vez mais ser baseada em educação por projetos. Cada vez mais o professor vai ter que atender com lógicas de competências e habilidades. Eu quero introduzir o meu contexto histórico com essa fala do professor Rodrigo Rainha. Em seguida, para a gente analisar a solução, é preciso ver primeiro o que é o problema. Qual é a escola necessária? Edgar Morin foi um teórico, estudou história, estudou direito, foi ele também um dos responsáveis pela reforma do ensino médio na França. Para isso ele reuniu vários especialistas de várias ordens para eles poderem discutir o que ele chamou de metapontos, tá? Esses metapontos ele leva em consideração todos os pontos de vista, seriam as partes do todo, porque para ele, pegando ali, fazendo referência a Pascal, não dá para você conhecer o todo sem conhecer as partes, e não dá para conhecer as partes se você não conhecer o todo. Todas as transformações ocorridas no século XX, de tecnologia, das disputas, das guerras, das grandes nações disputando capitalismo, socialismo, em que o capitalismo, em tese, venceu, trouxe para nós hoje, a partir de todas essas guerras, um desenvolvimento tecnológico que a humanidade nunca antes na história tinha conhecido. E aí, por tecnologia, eu estou dizendo exatamente disso, dessa comunicação que eu tenho aí com você, desse diálogo que a gente pode estabelecer, eu a partir aqui do centro-oeste do Brasil e você em qualquer lugar do mundo. A Unesco produziu um relatório, ela organizou uma comissão internacional no fim dos anos 90 para discutir exatamente o que seria a escola para o século XXI, a educação do futuro, que é hoje, agora já, 2021. E foi lançado um livro com o título Educação, um Tesouro a Descobrir, tá? Do professor que foi o organizador desse trabalho, Jacques Legoff.
E eles estabeleceram 4 pilares para o próximo século que se iniciaria, os 4 pilares que a educação precisava se basear. O primeiro e o segundo pilar, que são intrínsecos, é aprender a conhecer e aprender a fazer. Aprender a conhecer as ferramentas com que se produz conhecimento. Por quê? Porque no mundo em que a informação, que é diferente de conhecimento, estaria presente em todas as esferas da vida, em todos os lugares, era preciso ter um filtro. Era preciso entender que informação é diferente de conhecimento, até porque a informação hoje ela vem carregada de ideologias e carregadas de distorções. Aprender a conhecer, para depois, que é o segundo ponto, aprender a fazer. Seria uma educação focada na prática. E aí eu lembro da carta, nossa Constituição de 1988, que diz exatamente isso. A escola precisa preparar a criança e o adolescente para ser cidadão, para o trabalho, enfim, elenca ali na carta alguns pontos do que a educação precisa ter. A terceira coisa, aprender a viver juntos. E aí eles vão dizer o seguinte: os seres humanos têm uma tendência de supervalorizar suas habilidades e do seu grupo. Então aí surgem preconceitos, hostilidades, conflitos, concorrências. E aí qual a solução para isso? Eles disseram que, desde a tenra idade, a escola deve aproveitar todas as ocasiões para estabelecer projetos em comum. Que aí vai de encontro com o que o professor Rodrigo tinha dito. Projetos em comum e dar lugar a uma cooperação mais serena e até a amizade. Aprender a ser é o 4º pilar. Para melhor desenvolver a sua personalidade, poder agir com autonomia. Essa palavra é uma palavra que hoje tem sido muito depreciada, porque ela remete a um pensador que completa o seu centenário em 2021, Paulo Freire, com a pedagogia da autonomia. E aí o que acontece? A Unesco pediu Edgar Morin para que falasse a respeito, produzisse um conteúdo para a educação do futuro. E Edgar Morin foi e produziu um livro chamado Os 7 Saberes Necessários à Educação. Esses 7 saberes aqui não são regras, mas são ideias, conceitos do que pode ser estabelecidos para a educação do século XXI. Uma vez que, nos anos 90, como todas essas condições de desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento da autonomia, a escola foi perdendo, porque a escola tradicional trabalha basicamente com ouvir e reproduzir, não tem na sua vivência as críticas, a forma crítica de fazer diferente para chegar em um resultado igual. Existe uma linearidade, como eu já tinha dito, e a escola então vai perdendo a capilaridade de ser a única difusora de conhecimento. E surgem teóricos dizendo que o fim da escola deveria acontecer. A escola já não era mais necessária. E aí eu vou dizer de um outro autor, John Taylor Gatto, com Emburrecimento Programado. É um livro interessante. Mas problemático demais, porque esse livro foi publicado justamente para esse fim. Ele elenca tudo o que há de errado com as escolas norte-americanas e no fim ele conclui que a escola deveria acabar e que as famílias, para manter a sua identidade cultural, o seu grupo fechado, deveria começar a ensinar as crianças por elas mesmas. E aí ele vai elencar, trazendo lá do século XVIII, nas comunidades norte-americanas, um fato, e isso eu fiquei chocado, que 2 mulheres que tinham uma religião diferente da comunidade em que elas estavam foram desnudas da cintura para cima e chicoteadas. Então, com essa tendência a querer que a escola acabe, é preciso fazer uma reforma. Não se destrói uma casa
porque ela tem uma rachadura. A gente reforma o que já tem, a gente melhora as coisas que já existem. E Edgar Morin vai falar a respeito dos 7 saberes necessários. Eu vou deixar todas as referências das minhas pesquisas aqui na descrição para vocês olharem, baixarem também o PDF que eu tive acesso, tá tudo ali. Os 4 pilares estão na página 89 desse documento, tá? E todos os links vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Primeiro, o erro e a ilusão. As pessoas costumam afastar os erros das suas dinâmicas de pesquisa, das suas dinâmicas de adquirir conhecimento, e o erro é fundamental para a gente chegar a um resultado positivo. 2, conhecimento pertinente. Rearticular todas as disciplinas para que elas conversem entre si, que dali surja um outro produto. Terceiro, ensinar a condição humana. Nós também somos dotados de emoção, de religião, de espiritualidade, de pensamentos psíquicos. Enfim, nós somos um universo de coisas. Identidade terrena quer dizer sobre a ideia de sustentabilidade, enfrentar as incertezas. A ciência lida e ela tende a querer lidar apenas com aquilo que é certo, com as certezas da vida. E da vida a gente não tem certeza nenhuma. A gente faz algumas previsões e a gente precisa enfrentar as incertezas. Sexto, ensinar a compreensão. Aí quer dizer a respeito da empatia, de se ver no outro, de alteridade, de entender a diferença do outro, e porque entendo a diferença do outro, eu automaticamente consigo me entender. Sétimo, a ética do gênero humano. É a interligação do indivíduo, sociedade e espécie. É entender que fazemos parte de uma mesma espécie. Porém, habitamos sociedades com culturas distintas e somos também seres individuais, com desejos, vontades, com motivações, com paixões. A ética do gênero humano. Parece tudo muito utópico, né? Mas eu vou indicar uma outra leitura que é muito gostosa. A Escola com que Sempre Sonhei Sem Imaginar que Pudesse Existir, do Rubem Alves. Que coisa linda, e eu fiquei apaixonado por esse livrinho. O Rubem Alves é um gênio mesmo. Eu vou pontuar algumas coisas do que ele encontrou na Escola da Ponte, que é em Portugal, na Vila Nova de Famalicão. Primeiro, não tem classes separadas por séries, primeiro, segunda série, nem professores de matérias específicas, português, matemática, ciência, não. Como se trabalha lá? As crianças criam grupos com interesses comuns por um assunto e eles se reúnem com um professor que estabelece um programa de 15 dias e esse professor orienta os alunos sobre o que pesquisar e onde eles devem pesquisar. No fim disso, eles se reúnem e avaliam o que aprenderam. Se o objetivo foi alcançado, o grupo se dissolve e se formam outros grupos para estudar um outro assunto. Direitos e deveres elaborados pelos próprios alunos. O direito das crianças, por exemplo, um que chamou muita atenção de Rubem Alves, direito das crianças quanto à leitura. Toda criança tem o direito de não ler o livro de que não gosta. Muito pertinente, eu acho. E para os problemas de indisciplina? As crianças estabeleceram um tribunal, e aqueles que desobedecem às regras de convivência por elas mesmas estabelecidas têm de comparecer ao tribunal. E geralmente a pena é pensar sobre o ocorrido durante uns 3 dias. Gente, que incrível. Eu indico muito para vocês. É enriquecedor, é lindo. Então, é uma utopia? A escola de que precisamos já existe. Quero encerrar esse PCC dizendo para vocês que se os professores acreditam que a escola pode mudar a sociedade, ótimo, vamos nos engajar. Se caso o professor não acreditar que a escola pode mudar a sociedade, infelizmente a gente só vai reproduzir a mesma propaganda ideológica que o status quo quer que nós reproduzimos em sala de aula, essa educação bancária que Paulo Freire tanto condenou. É isso, pessoal. Eu agradeço muito você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até mais.